Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que uma pessoa ela se torna irada ou medrosa? Ela vive sempre nervosa, sem concentração, sem paciência. Por que é que algumas pessoas elas não conseguem mais ter a revelação da própria visão? Deus explica no manual, porque ela ignorou e reincidiu nos próprios erros por ela desconhecer que Deus falava, que Deus ensinava, que Deus repreendia. Então Deus, ele dá estratégias a uma pessoa, mas se ela se reincide, ela cai no mesmo erro, ela vai sofrendo problemas de opressão e ela vai perdendo a razão. É por isso que muita gente ele sofre de transtornos mentais, porque ele desconhece a respeito desse assunto. Então, quer dizer, Deus fala, mas nem todo mundo ele crê que Deus fala. Nem todo mundo ele sabe discernir entre a voz da alma e do espírito, daquilo que eu tenho vontade. Então, geralmente Deus fala algo, muitas vezes que você não quer ouvir, você não quer obedecer. Mas Deus ele fala para que você saia, para que você consiga ter um livramento, para que você mude a sua visão, o seu posicionamento. E aí quem sofre geralmente de transtorno, ele não sabe discernir a voz de Deus. E aí ele reincide no mesmo erro, que foi o que aconteceu comigo. Mas quando você ora e pede a Deus para que Deus lhe dê uma solução, uma saída para alguma coisa que você sofre na sua vida, geralmente, às vezes quando você não conseguiu discernir a voz de Deus, você não aprendeu a ouvir a voz de Deus, geralmente você vai sofrer uma zona de expulsão. As pessoas elas começam a lhe expulsar de algum lugar, para que assim você entenda que aquele lugar, ele não lhe pertence mais, que você tem que sair, que você tem que mudar, que você tem que se retirar, para que você não sofra a situação. Entende o que Deus explica? Então, por que é que algumas pessoas, elas reincidem nos mesmos erros e ela vai se sentindo uma pessoa oprimida, aflita? Então, quem é oprimido e aflito, geralmente ele é ou medroso ou irado ou por viver debaixo de ameaça, de humilhação, de confusão, ou por ele não conseguir ver o cenário da própria vida. O cenário da vida dele está toda bagunçada, mas ele não soube ainda se posicionar para mudar a situação do cenário da vida dele. Entende o que Deus explica? Ele não soube o que fazer, ele vai fazendo tudo o que as pessoas querem. E aí é quando Deus ele dá uma estratégia para você. Mas se Deus der essa estratégia e você ouvir, obedecer e depois ignorar e fazer o que as pessoas querem, Deus deixa de falar. E onde Deus explica isso? Para que você entenda que todo mundo que ela vive o que fala, mas ela não sabe o que vive. Então, geralmente, quem está precisando pagar alguma coisa, que praticou errado lá no passado, ele vive muito irado. Uma pessoa que ela comete muitos erros, que ela não quer se arrepender, ela não crê no amor, ela não crê no arrependimento, ela não crê na empatia, ela não crê em nada. Ela não quer se arrepender. Então, o que é que acontece justamente com essa pessoa? Ela se torna uma pessoa cada vez mais irada, uma pessoa aflita, uma pessoa reclamona, uma pessoa murmurenta. Então, quem convive com essa pessoa, ela termina sofrendo. Então, quer dizer, quem é que tem que mudar? Quem tem que sair? Então, Deus explica, é você que tem que pegar essa visão. É você que tem que entender esse tipo de visão, esse tipo de razão do que Deus explica. Sabe aquela pessoa que mora em algum lugar, ou até no emprego, em alguma situação, que se você fizer, as pessoas brigam, se você não fizer, as pessoas também brigam, por tudo as pessoas brigam. Você limpa a casa, um exemplo, você organiza a casa, aquela pessoa chega e sai
desmontando tudo que você fez. E quando você reclama, eu limpei, eu arrumei, eu organizei, você nem arruma, ainda bagunça. A pessoa vai dizer assim, eu mandei você arrumar? Eu não mandei você arrumar. Você arrumou porque quis. Essa pessoa que é assim, que ela não vê nada que você faz, ela tá reclamando por tudo que você faz. Por tudo que você faz, ela vai reclamar. Se você não faz, ela vai reclamar. De qualquer maneira, essa pessoa ela vai reclamar. Então, ela vai culpar você. Sempre nessa casa que houver uma pessoa que ela tá pagando algum erro, algum pecado, ela vai descontar em alguém. Ela vai descontar aquilo que ela tá sofrendo em alguma pessoa. E ela vai dizer que é assim, que a culpa, que ela é assim, a culpa não é dela, a culpa é daquela pessoa. E aí, se aquela pessoa se tocar, clamar por Deus, orar, Deus me ajude a sair dessa situação, o que é que eu tô vivendo? Deus, ele vai dar uma fuga a essa pessoa. Para que a outra perceba. Quer dizer, a pessoa dizia que era irada só por conta do filho, ou só por conta do marido. A pessoa foi embora e a pessoa continuou irada. Continuou brigando. Continuou nervosa. Quer dizer, você não dizia que a culpa era dela? A pessoa foi embora e o outro ainda continua do mesmo jeito. Quer dizer, isso tá na visão e na emoção. Entende? Qual é a razão do que Deus explica? Isso vai estar na visão, na emoção, no sentimento, nos traumas, no ressentimento que a pessoa vive. Ela vive ressentindo tudo que ela vive. Então, ela vai descontando, ela vai expulsando a pessoa, ela vai culpando as pessoas, porque ela não entende o próprio sentimento. E Deus explica isso. Quer dizer, quem se submete é quem vai sofrer junto, é quem vai ressentir junto. E Deus vai tentar ajudar essa pessoa, que essa pessoa saia de perto. A pessoa que está sofrendo junto daquela pessoa que está o tempo todo dizendo que é as pessoas o culpado da visão dela. Da visão dela. Porque às vezes você vê que não tem motivo para isso. A pessoa está o tempo todo causando briga. E você não consegue ter essa visão. Em Juízes 2:13, Deus diz: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal ou a Estarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor eram contra eles para o mal. É uma pessoa que ela está sempre se sentindo mal. Por quê? Porque ela está pagando, porque ela está ressentindo os sentimentos, porque ela nunca está satisfeita com nada. Então, quando você convive com uma pessoa que ela tá, se você faz, ela briga, se você não faz, ela briga, e ela ainda desfaz do que você faz, é ela que está sofrendo. Entende o que Deus diz? É a pessoa que está sofrendo, mas ela está culpando alguém. Ela está despejando em alguém, ela está desfazendo de alguém. Então, se você não faz, a pessoa chega reclamando. Se você faz, a pessoa chega desfazendo. Entende o que Deus está explicando? Porque ela está sempre mal-humorada. Com o Senhor tinha falado, e com o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juiz, que os livraram das mãos dos que despojaram. É quando Deus dá uma saída, uma fuga para essa pessoa. Olha, toda pessoa que Deus, ele ajudar aquela pessoa, Deus livrar aquela pessoa e ela rescindir no mesmo erro, ela vai ver a dificuldade que ela vai ter para conseguir sair daquele erro. Porque Deus mandou alguém perdoar, Deus mandou alguém ajudar financeiramente, Deus deu uma saída àquela pessoa e ela reincidiu no mesmo erro. Ela cometeu e justificou, agora ela justificou o mesmo erro. Então essa pessoa, ela vai perceber como ela vai tentar sair daquilo ali e agora ela vai ficar presa ali. Justificando, se lamentando,
ou morgando. Por quê? Porque Deus deu a visão, mas a pessoa justificou a própria visão. Quer dizer, eu cometi o mesmo erro. Eu reincidi no meu próprio erro. E aí é muito pior para que a pessoa ela consiga se libertar. Porque se já estava difícil para eu conseguir, Deus perdoou, Deus ajudou, Deus ensinou e a pessoa cometeu o mesmo erro. E agora? Por quem essa pessoa vai clamar? Por quem é que ela vai clamar? Se ela não tinha visão e Deus deu a visão, a satisfação, a ajuda e a pessoa cometeu o mesmo erro. Deus explica aqui em Juízes. Qual vai ser agora a razão dessa pessoa? Ela vai ficar agora justificando, porque ela vai demorar muito ela conseguir sair. E isso eu já vi em várias pessoas. Aí o que é que vai acontecer na maioria das vezes se ela não tentar realmente sair? É justamente naquele problema que a pessoa ela pode morgar de vez. Ela não conseguir mais sair. Se ela não... Ela vai ter que ter uma estratégia muito grande. Essa é a visão que Deus me deu. A pessoa que ela comete, ela reincide no mesmo erro, ela nunca aprendeu com nenhum erro dela, ela vai ficar justificando e ela vai ter muito mais dificuldade de sair daquele erro. Ela vai ter muito mais dificuldade. Tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram-se por outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho. Deus deu o caminho. Entende o que Deus está explicando aqui? Deus deu o caminho. Por onde andaram seus pais. Quer dizer, Deus livrou a pessoa... É isso que ele está ensinando aqui. Deus livrou o caminho daquela pessoa que ela estava caminhando pelos erros dos pais e ela cometeu o mesmo erro. Por quê? Porque não estudava sobre o assunto. Entende o que Deus está explicando? Por mais que Deus tente ajudar, se revelar, se mostrar com milagre, com maravilha, a pessoa reincidiu e não quis ouvir a Deus. Porque não buscava. Ou buscou só para ter uma satisfação, uma ajuda, uma razão. Então, ela não conseguiu ter a visão correta. E ela reincidiu no mesmo erro. Então, aí Deus diz, ele não quis ouvir e reincidiu pelos mesmos caminhos dos pais. Então, Deus explica que esse tipo de pessoa, ele vai fazer pior do que o pai. Ou pior do que a mãe. Falava mal da mãe, vai fazer pior do que a mãe. Porque essas pessoas, elas clamam por Deus, olhando para o céu, pedindo perdão a Deus, mas ela não quer ver onde é o erro dela. Ela não quer perdoar ninguém, ela não quer sair do pecado, ela não quer saber do pecado, ela não quer falar dela, ela não quer se arrepender. É uma crença louca. Deus explica como é esse tipo de crença. Não existe. É como se Deus não existisse para essas pessoas, porque o que Deus fez, ela desfez. Entende o que Deus explica? Então, porque reincidiram no mesmo erro dos pais. Entende? Então, Deus diz, né? Se desviaram do caminho e andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles, assim, não disseram, não quiseram ouvir. E quando o Senhor lhes levantaram os juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, tendo os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido. Deus se compadeceu pelo sofrimento, pelo gemido da pessoa. Deus se compadeceu por causa dos que os oprimia e os afligiam. A pessoa clamou, Deus respondeu. Deus deu uma fuga, uma saída. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincendiu e se corrompeu. Se corrompia mais dos seus pais, andando após outros deuses. É como eu expliquei para você. A pessoa, Deus deu a fuga da opressão, da aflição, da humilhação.
Mas a pessoa, o que foi que ela fez? Ela caiu no mesmo erro. Então, qual é a visão para que você tenha que não adianta a pessoa ficar se vitimizando, murmurando, dando uma de vítima se ela não quiser saber onde foi o erro dela? Se aquela pessoa, ela reincidiu nos próprios erros, agora ela vai sofrer a humilhação, a exposição do sofrimento dela vai ser maior. E Deus vai deixar ela sofrer. Por quê? Porque ela não quis saber. Entende o que Deus explica? Por ela não querer saber, toda vez que uma pessoa está sofrendo, que ela clama por Deus, Deus vai dar uma saída. Eu vivi muitas saídas de Deus, eu não sabia que Deus já falava comigo. Como eu ia saber se eu não buscava? Eu só clamava por Deus quando eu estava precisando. Quando eu estava precisando, eu clamava. Mas eu não estava mais precisando, eu ia viver. Agora eu arrumei uma razão de viver. É isso que Deus está explicando aqui. Então não quis ouvir porque Deus falou. Porque Deus achou que a pessoa precisava de uma ajuda. Mas a pessoa não sabia que tipo de ajuda era que ela precisava. Ela se satisfez com a ajuda, deixou Deus de lado e foi viver. E aí aquelas pessoas, esse tipo de pessoa, ela vai cair em problema de geração. E aí ela vai cometer todos os erros dos pais. E essa pessoa, ela só vai ter a visão que praticou erros piores do que os pais quando o cenário já estiver armado. Quando ela vê que ela fez pior. Falou mal da mãe e do pai, fez pior do que a mãe e o pai. Por quê? Porque ela era guiada pela sua visão, pela sua emoção, pela sua razão. Então não foi Deus que não ajudou. É isso que ele explicou aqui, né? Não foi Deus que não ajudou. Foi a pessoa que não quis saber. Ela não quis entender essas razões. Lá no passado, quando eu clamei por Deus, uma das primeiras vezes que eu tive visão realmente que Deus existia de verdade, foi quando eu comecei a orar uma oração que os espíritas me ensinou, né? O espiritismo me ensinou que já que eu não quero o espiritismo, quebrar a força do homem, ir pro macumbeiro, então ore para se livrar dele. Ore para se livrar dele. Para que Deus tire de você esse sentimento que você tem por ele. E na época eu não sabia orar, me deram uma oração de Nossa Senhora do Desterro. Era essa oração que eu conhecia. E foi essa oração que me valeu na época. Que eu comecei a orar para Deus tirar o sentimento que eu tinha pelo homem de dentro de mim. Que Deus me desse uma saída. Porque toda vez que eu voltava, eu sofria. Toda vez que eu separava, o homem se humilhava. Eu não entendia o que era aquilo. Então, quer dizer, eu orei mais ou menos uma semana, não sei se foi uma semana ou duas, essa oração para que Deus tirasse esse homem da minha vida, tirasse esse sentimento de dentro de mim, porque é que eu não tinha força para sair da vida dele. Eu não entendia. Um homem narcisista, um homem manipulador, um homem que agia com ameaça, com ciúme possessivo. E eu sofria demais. Então, quer dizer, logo depois dessa oração, eu percebi que eu não tinha dinheiro, mas apareceu um dinheiro nas minhas mãos, para que assim eu viajasse, eu ainda casada. Eu viajei para Caruaru, sem dar satisfação, sem dinheiro. Apareceu um dinheiro assim, porque eu peguei uma raspadinha na porta para raspar, para fazer uma rifa de um urso. E o homem da raspadinha nunca apareceu. Passou-se 4 meses eu com o dinheiro guardado, achei que o homem não vinha mais. O dinheiro já estava liso. Então, um dia uma amiga me chamou, vamos para Caruaru. Eu digo, com que dinheiro que eu não tenho dinheiro? Na hora vem a memória, vai com o dinheiro que está guardado na tua casa. E aí eu fui só para passear. Eu ainda estava casada. Mas aí, quando eu fui só para passear, eu comecei a ter a ideia de pegar aquele dinheiro e começar a negociar. Tudo era Deus botando dentro de mim. Entende o que Deus ensina? Era tudo Deus porque eu tinha orado. Como é que eu ia me livrar de um homem e sem renda?
Quer dizer, se Deus estava tirando o sentimento do meu coração, Deus também estava me dando uma estratégia, uma saída, uma solução para os meus planos. E eu não sabia a respeito do assunto. Então, eu casada ainda, viajei para Caruaru sem dar satisfação. Quando eu voltei de Caruaru, que esse homem descobriu que ele passava o sábado e o domingo no mundo sem dar satisfação, eu na casa da minha mãe, ele achava bom, porque eu não brigava. Tava na casa da minha mãe, para mim tava bom. E ele escoviteando. 2 dias. Quando foi na segunda que ele foi me pegar para ir para casa, minha mãe disse, ela não tá, foi para Caruaru. Como assim? Ele ficou com tanto ódio que ele disse que se me enchesse de murro, ainda não pagava o ódio que ele tava de eu viajar sem dar satisfação a ele. E ali a minha mãe tinha dito para ele, se ela tivesse marido, ela tinha lhe dado satisfação. Mas se você joga ela aqui na minha casa e só aparece com 2 dias, por que ela não tem marido? Ela não tem satisfação a lhe dar. Entende? Quer dizer, ali estava existindo uma libertação na minha vida, uma razão de viver. Entende? Ali ele estava perdendo o controle da minha vida. Eu já não tinha mais sentimentos por ele, eu já não tinha medo, que eu tinha medo dele, eu já não estava mais com medo dele me largar, eu já não queria mais, eu estava por viver e ali Deus foi me dando uma estratégia para que assim eu saísse daquela opressão, daquela visão. Mas se a pessoa, ela volta, é o que em Juízes Deus está explicando. Se a pessoa, ela volta e reincide no mesmo erro, ela vai sofrer muito mais, em qualquer erro. Porque como Deus vai dar uma nova estratégia a uma pessoa, que ela desperdiçou essa estratégia. Entende? Então eu lembro que nessa época, quando eu cheguei com a mercadoria, eu ainda ouvi uma voz dizer, deixa essa mercadoria aqui, na casa da tua mãe, para que ele não bote fogo na mercadoria. Porque com a raiva que ele tá de você ter ido sem dar satisfação, ele vai queimar essa roupa, ele vai jogar essa roupa. Então eu fui para casa, sem a mercadoria, e ali foi quando eu comecei a sofrer mais opressão, mais discriminação, mais humilhação. Que eu não era mulher, como é que uma mulher viaja sem dar satisfação ao marido? Quer dizer, tudo que ele fazia, ele podia fazer, mas eu não podia fazer. Que é isso que Deus explica quando uma pessoa está sofrendo opressão. Tudo outro pode fazer, mas você não pode fazer. E se você, mesmo você não fazendo, o homem ainda briga. Então, quando você pede, quer dizer, a pessoa está presa onde? Onde é que a pessoa está presa? Ela está presa nas emoções. Ela está presa no sentimento, ela está presa na falta de visão, na falta de razão. Entende o que Deus está explicando? Então, quer dizer, o juiz morreu, é isso que ele está explicando. A pessoa, ela estava sofrendo dizendo que era pelo juiz. O juiz morreu e agora ela reincide e está cometendo os mesmos erros. Por qual motivo? Foi o que eu li aqui para você. Porque a pessoa está no mesmo motivo. Porque a pessoa não teve visão. Na mesma razão. Então, quer dizer, mesmo que Deus dê a visão, a interpretação, a saída, e a pessoa ela não tenha persistência e resiliência, ela vai sofrer muito mais no futuro. Entende o que Deus está explicando? Porque a pessoa ela idolatra outros deuses e outras pessoas, dizendo que é amor. Que tipo de amor é esse que me oprime, que me rebaixa, que me maltrata, que me humilha, que empata eu fazer o que eu quiser, mas ele pode fazer o que quer? É o que Deus está explicando, quer dizer, onde existe essa idolatria, existe sofrimento. E as pessoas, elas ficam se vitimizando, porque elas desconhecem do que é o espírito, do que é uma alma, e muito menos, muitas vezes, essas pessoas, elas não sabem, elas não cuidam nem do corpo, muito menos da alma. É por isso que elas sofrem. Porque elas vivem numa cegueira espiritual, buscando uma razão de viver e dizendo que está sofrendo de opressão por uma causa. Ela dá uma causa. É isso que Deus está explicando aqui. Então, se eu dou razão ao meu sofrimento a uma causa, mesmo Deus dando a saída,
a fuga, a ajuda, o milagre financeiro, o que for, a pessoa, ela cai no mesmo erro. Mas é no mesmo erro. Entende o que Deus explica? Porque aquela pessoa, ela não tomou nenhuma fuga para ter a visão. Deus foi dando e o diabo também, vamos dizer assim. Deus foi dando e o diabo também. E ela não acreditou no diabo, pegou a ajuda do diabo, como muita gente faz, e fica ali, no mesmo erro. Entende o que Deus explica? Então, quer dizer, mesmo eu tendo a visão e saindo daquela razão, que era o que estava me causando um sofrimento, uma opressão, uma justificação de vida, eu fui buscando outra razão de viver. Mas Deus disse, se não quiseres me ouvir, vão cometer outros erros, mais erros. Por quê? Por que é que uma pessoa ela é irada? Por que é que uma pessoa ela é medrosa? Porque ela é desobediente a Deus. Entende o que Deus explica? Porque ela vive pela visão, porque ela vive pela razão, porque ela ignora sobre a alma. Então a maioria ignora até sobre o corpo. Ela ignora até o corpo. Por isso ela vai ficando tão oprimida, tão abatida, porque ela quer se dar razão, que ela vai alimentar a alma dela com o alimento de tão oprimida que essas pessoas vivem. Por isso elas vão perdendo cada vez mais a visão e a razão. E a Bíblia explica isso. Porque as pessoas elas buscam Deus para sair de uma opressão, de uma razão. Se é das dívidas, ela busca Deus. Se é de um casamento, um problema do casamento, ela busca Deus. Está doente, ela busca Deus. Mas se ela não vê mais razão, ela para de buscar Deus. A maioria das pessoas que eu conheci foi assim. Ou vai buscar outros deuses, que é o que Deus explicou aqui em Juízes. Então, quando ele vai buscar outros deuses, eles vai caindo o quê? No erro que é de geração. Entende o que Deus está explicando? Por quê? Porque ele não tem discernimento. Ele não tendo discernimento, por que é que eu tenho tanto amor assim a Deus? Porque eu tenho consciência que eu errei tanto, eu vi que eu errei tanto, de tantas vezes que eu fui errando, eu fui mudando. Se o meu sofrimento é o marido, eu largo o marido. Se o meu sofrimento foi voltar para a casa dos meus pais, eu saio da casa dos meus pais. Se o meu sofrimento é a falta do dinheiro, eu busco o dinheiro. Eu queria entender o que é o amor, o que é Deus, o que é a verdade. Entende? Então Deus diz, já que essa ela tentou de todas as fontes, eu vou arrancar as iniquidades dela para ela entender o espiritual, que não é o que as pessoas pensam. Elas querem uma razão e uma satisfação para um erro. Apenas um. E é por isso que ela vai contradizendo e ela vai reincidindo. Então, quando é que você percebe que a pessoa está reincidindo no mesmo erro e mais oprimida e mais aflita? Quando ela é mais irada ou mais medrosa. E aí, nessas duas linhas, essas pessoas elas sofrem de transtornos. Porque não vem mais a memória. Onde foi que ela cometeu tanto erro assim? Ela não quer saber. Porque ela não crê em arrependimento. Porque não crê no amor. Porque não crê na gratidão. Ela crê na visão dela. Entende o que Deus explica? Então, quer dizer, Deus já derramou a graça em algum lugar na vida dessa pessoa. Com certeza, porque eu sei o que eu estou dizendo aqui. Deus derramou a graça. Mas quando ela viu a graça dada, sabe aquela pessoa que diz obrigado, Senhor, e ela continua errando, porque ela não sabe das coisas espirituais? Então você vai perceber no cenário que esse tipo de pessoa que naturaliza a fala mal, ela é irada e ela é medrosa. Ou irada ou medrosa. Porque a maioria das vezes o medroso, ele é muito fingido. Entende? Uma pessoa que ela sofre de muito medo, ou ela tem ausências de equidades, ausências de verdade dentro dela, ela ainda não tem verdades criadas, ela é tipo uma pessoa nova na vida, não teve muita experiência, ela pode ser muito medrosa, ou ela pode ser muito fingida. Ela vive fingindo
oprimindo, se ocultando, tá entendendo? E aí ela vai sofrendo cada vez mais dos nervos, de transtorno mental, e aí ela vai se perdendo de tanto erro, porque para ela isso não é errado, isso não é pecado. E Deus explica que é pecado. Que é pecado. Fingir é pecado, mentir é pecado, julgar é pecado. Então as pessoas ignoram Deus para viver pela sua razão. E aí o que é que Deus pode fazer? Se ela vive pela razão dela. Então eu fui vivendo pela minha razão, mas eu busquei a minha satisfação. Eu busquei a minha satisfação. Entende? Então Deus honrou a minha fidelidade, a minha sinceridade. Que é isso que ele explica. Ele gosta de pessoas sinceras. Ele gosta mais da sinceridade do que da religiosidade. Deus não gosta da religiosidade. E aí muita gente se agarra na religiosidade e ignora a verdade. Por quê? Porque ela cria as verdades dela. E aí ela não consegue mais refletir. Ela não consegue mais a revelação do Espírito. Entende o que Deus explica? Porque ela dizia que era o juiz, né? O juiz me oprimia. Então você percebe esse cenário, geralmente esse cenário que você percebe em alguma pessoa, é uma pessoa que já foi muito condenada, muito julgada, muito criticada, muito humilhada por alguém que bota toda a culpa nela. A culpa é dela. A culpa de tudo que acontece numa casa é dela. Mas se aquela pessoa sair, você vai perceber que aquela que culpava vai continuar culpando alguém. Quer dizer, se tudo de errado a culpa era daquela pessoa, a pessoa saiu, não tinha mais nenhum erro naquela casa. Não era para existir mais nenhum erro. Mas você percebe que quando uma pessoa ela é doente assim, ela tá brigando pelo que você faz e brigando pelo aquilo que você não faz. Ou desfazendo daquilo que você faz. Você fez uma coisa boa, mas a pessoa desfaz e ainda não quer que você reclame. E se você reclamar, ela vai dizer, eu mandei você fazer? Não faça mais. Porque ele desfaz daquilo que você faz. Por quê? Por que é que você perdeu a moral assim? Deus explica. Por que é que uma pessoa ela perde a moral dessa forma? Que está o tempo todo sofrendo pelo que faz e pelo que não faz. Por quê? Porque o outro, ele perdeu a visão. Ele não tem mais sentimento bom nenhum. Então ele está descontando o tempo todo em você. É em você que ele desconta. Então ele está desfazendo, ele está murmurando, ele está brigando. Por isso eu viajei. Entende o que eu estou explicando? Eu viajei porque é um homem que vivia brigando. Uma briga mais, uma briga menos. Viajei sem dar satisfação. Porque eu fazia tudo certinho, vivia brigando, vou fazer o mesmo que ele e vou esperar a briga. Simples assim. Foi o que veio na minha cabeça. Que eu já não queria mais. Quando é que você percebe que uma pessoa, ela não lhe quer mais, você não favorece mais a ela? É nessa situação. Que aí ela só vai tentar mudar quando ela perder. Quando ela perder. Mas depois ela vai voltar a ser o que ela é. Porque ela não sabe quem ela é. Ela está dizendo que a culpa daquilo que ele é sua. Ele é assim porque é você que não faz, porque é você que faz, porque é você que não presta, entende? E você fica assim, Deus diz, até o sábio, ele pira. Até o sábio endoidece na mão de uma pessoa que ela tá o tempo todo botando a culpa em você daquilo que ele faz. Daquilo que é ele que faz. Entende o que Deus explica? Então, se Deus lhe dá a satisfação, a fuga, a razão, a visão, e você ignorou, o que é que Deus pode fazer mais? O que é que Deus vai poder fazer mais em uma pessoa que ela perdeu a visão? Que ela idolatrou alguém? Entende? A pessoa fez daquela pessoa um Deus. Então, se eu sofro fazendo ou não fazendo, o problema não está em mim. É isso que você tem que ter a visão. Se eu que sofro fazendo ou não fazendo, o problema não está em mim. E o problema está em mim quando eu
continuo, permaneço querendo fazer. Eu vivo querendo fazer. Eu vivo dando razão a essa pessoa, satisfação a essa pessoa. Então, quem é o doente? É isso que Deus explica. É aquele que está brigando, botando a culpa, fazendo tudo, ou é aquele que está se submetendo a vida toda? A vida toda se submetendo. Então, quando eu tive essa visão, quando eu comecei a orar, a clamar por Deus, Deus me deu uma visão, uma satisfação de vida, porque eu já ouvi dizer que ninguém muda, então se eu me mude, me sare, porque eu não quero viver assim a vida toda, me vitimizando, murmurando, dormindo, exageradamente, não tenho mais prazer de nada da vida, porque essa pessoa não deixa eu ter prazer em nada, eu tô errada em tudo, então mude eu. Mude eu. E Deus mudou. Entende? Depois que Deus me mudou, esse homem, ele se desesperou. Ele se desesperou. Ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu emprego. O que é que você quer para você viver comigo? Eu não queria mais. Eu não queria mais. Porque eu não gostava mais. E eu disse a ele, eu queria que você tivesse feito isso comigo quando eu gostava de você. Eu não gosto mais. Agora você vai sofrer à toa. Vai sofrer à toa, porque agora eu não gosto mais de você. Porque o tanto que eu gostei, o tanto que eu esperei você mudar, o tanto que eu me humilhei, o tanto que eu cedi e você não quis saber, eu orei e Deus tirou o sentimento de dentro de mim. E eu não quero mais. Eu não quero com dinheiro, eu não quero me dando, eu quero amor, eu quero amar, eu quero viver. Entende o que Deus explica? Então, uma pessoa que ela vive debaixo da opressão e sem visão, ela vai buscando uma razão para viver. E essa razão para viver, mesmo que Deus tenha dado uma visão, uma libertação, um livramento, uma cura, se a pessoa não buscou, ela volta a sofrer. É isso que aqui em Juízes Deus está explicando. Um dia ela vai voltar a sofrer. Porque um dia que ela perder a visão, que ela teve uma visão, uma satisfação, que agora, o que é que Deus está explicando aqui em Juízes também? Para que você entenda. Tudo aquilo que você fez, que para Deus é errado, mas você fez com alegria, com satisfação e com razão, mesmo sabendo que é errado, um dia você vai fazer por obrigação, por medo, por aflição. É isso que esse versículo também está ensinando. Tudo aquilo que você fez, você ignorando a Deus, sabendo que era errado. Ah, mas eu não acredito, Deus sabe do meu coração, eu sou bom. Você fez sabendo que era errado, mas você fez pela sua própria satisfação. Uma época você vai fazer pela satisfação, outra época por opressão, outra época por obrigação. Você vai se sentir aflito, ameaçado. Agora você vai ter que fazer. Porque vai mudar o crepúsculo dentro de você. Porque você ignorou a visão do que Deus lhe deu. É isso que aqui também em Juízes Deus está explicando. Que a pessoa, ela vai perder a visão. Porque ela está caminhando no mesmo problema que é dos pais. Nos mesmos erros que é de geração. Então, falou mal dos pais e está cometendo erros piores. Por que está cometendo o pior e não o melhor? Porque não está aprendendo. É isso que Deus está explicando aqui. Porque não está aprendendo. Então, se não está aprendendo, vai apenas justificar. Porque não conseguiu aprender pela visão. Entende? Por isso Deus diz, quando o juiz faleceu, ele diz assim, porém, sucedendo que falecendo o juiz, reincidiram e se corrompiam mais do que os seus pais. Se corrompiam mais. Porque é esse tipo de pessoas que ele diz que nunca erra. Que ele nunca está errado. E ele condena as pessoas daquilo que ele faz. Porque ele se corrói no sentimento dele. Ele ressente, então ele desconta nas pessoas. Ele desfaz da pessoa, daquela que está próximo dele. Ele maltrata os outros. Entende o que Deus explica? Então, se você não se conhecer, você não encontra a saída. Você não encontra. Então, por que é que eu corri?
Por que é que eu tive que Deus me deu essa força, essa visão, né? Porque eu digo, não, já tentei ser submissa, esposa Amélia, já fiz de tudo para prestar, não presto, então agora eu vou fazer do meu jeito. E ali eu não sabia que era Deus. Eu tinha orado por orar. Sabe aquela reza que eu não sabia nada da Bíblia? Eu só rezava. E a reza funcionou porque Deus sabia que tinha tanta coisa ruim na minha vida que Deus queria já se apresentar. E eu só peguei o que era bom de Deus e fui pecar mais. Fui errar mais. Mas pelo menos eu vivi, né? Eu não fiquei ali murmurando, me vitimizando, a coitadinha, porque o marido não muda, porque isso, porque aquilo. Eu digo, não, se tá ruim, vamos mudar. Vamos, porque uma pessoa que ela briga por tudo, ela só não pode estar bem. Ela só não pode estar bem. Porque o narcisista, ele é assim. Ele briga, briga, briga. Quando você perde a paciência, ele diz que a louca é você. Tá louca. Tá louca. Perdeu o juízo. É uma pessoa desequilibrada. Porque ele causa o mal em você e depois ele diz que não causou nada em você. Ele não fez nada. Ele é a vítima. Ele não consegue conviver bem com a pessoa porque ele tá pagando. Ele tá ressentindo os problemas que ele já viveu. O que ele já fez de errado, as mentiras, entendeu? O que ele praticou de errado, ele vai ressentir e ele vai maltratar alguém pelo sentimento. E ele diz que maltrata pela visão, pelo que você fez. Ele diz que maltrata pelo que você fez. Onde às vezes você fez uma coisa boa. E ele diz, quem mandou você fazer? Quem foi que mandou você fazer isso? Deixe, não faça isso não. Ele quer tudo do jeito dele, porque ele quer dar satisfação ao sentimento dele, a razão dele. Ele que tem razão de maltratar. Entende o que Deus explica? Então, se você não pegar a visão, você nunca vai ter razão. Vai viver rescindindo, caindo nos erros de geração. Que é isso que Deus explica. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.